para senador já estava consolidada. Vamos ouvir aí o vídeo. Em 2020, a história foi reescrita. Os desafios não foram simples. Mas os administradores dos portos brasileiros, as empresas de transporte e os operadores logísticos mostraram competência e eficiência, garantindo o abastecimento do país e das nações amigas. O momento é de buscar soluções e, principalmente, de abrir caminhos para a retomada do crescimento econômico do Brasil. É aqui que o Brasil Export se insere, exercendo seu papel de liderança estratégica neste ambiente extremamente relevante para a nação. E agora, muito mais robusto, com novos conselhos técnicos para o fomento de estudos, discussões e fóruns, todos comprometidos com a construção de um país melhor e mais competitivo. O Brasil Export é um fórum permanente, multissetorial, plural e agregador. Com atividades durante todo o ano, o Fórum conta com importante apoio institucional do Ministério da Infraestrutura e reúne as principais entidades, associações e empresas que atuam no segmento. Os conselhos estão promovendo 6 fóruns regionais, fazendo com que os debates se multipliquem por todo o território nacional. O Fórum Nacional Brasil Export, mais uma vez, reunirá as principais lideranças e autoridades do setor logístico e de infraestrutura portuária. Sintonizado com o crescimento de encontros virtuais, o Brasil Export continua realizando webinários e videoconferências, garantindo uma rica fonte de troca de conhecimentos e experiências, mantendo parcerias com os principais portos do mundo. A missão internacional do Brasil Export, o destino será Dubai. A comitiva brasileira também participará da Expo Dubai, concorrido evento global com a participação do Pavilhão do Brasil. Brasil Export, Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária, discutindo ideias e apontando caminhos. Olá, muito boa tarde, amigos e amigas do Brasil Export. Vamos dar início a essa semana de várias atividades na programação, não só do Brasil Export, mas de todos os seus regionais. Deixa eu só fechar aqui, entrar no consumo. Agora sim. Quero, hoje, um dia importante para a questão do Porto de Santos, segunda parte da live, o processo de desestatização do Porto de Santos na visão dos arrendatários e usuários. Quero saudar inicialmente meu amigo, presidente do Santos Export, do Conselho do Santos Export, diretor executivo do SOPESP, Ricardo Molitz. Obrigado, Ricardo, mais uma vez, pela sua presença, pela condução aqui deste conselho. O Santos Export já é um sucesso. Quero saudar também o meu amigo Disney Barroca, coordenador geral de modelagem de arrendamentos portuários do Ministério da Infraestrutura. Disney participou semana passada conosco de uma outra atividade. Mais uma vez, Disney, muito obrigado pelo seu aceite, por participar, por representar o Ministério neste importante tema. Saudar os nossos debatedores, inicialmente, Casimiro Terço Carvalho, diretor de assuntos portuários do Sistema Santa Cecília, nosso conselheiro aqui do Santos Export. Obrigado, Terço, mais uma vez pela sua presença, por participar aqui conosco. Flávio da Rocha Costa, gerente-geral da Eldorado Brasil. Mais uma vez, Flávio, obrigado. Sempre importante a sua presença. Nossa conselheira do Conselho Feminino do Sudeste, Patrícia Laskoski, superintendente institucional de logística da Suzano, patrocinadora também deste evento. Muito obrigado, Patrícia, pela sua presença. E tem também da ATP, então o Almirante me chama a atenção também, presidente do Conselho da ATP. Então já tá registrado, Almirante. E, por fim, Leandro Chiachil, diretor de operações da Donai Química. Obrigado, Leandro, pela sua presença. Muito importante escutar o setor dos líquidos. Quero agradecer também a presença aqui, em nome dos presidentes dos conselhos, representantes de diversos conselhos aqui. Quero, então, registrar o Sérgio Aquino, presidente do Norte Export, o Dr. Mário Povia, presidente do Sudeste Export, César Meirelles, presidente do Conselho Internacional, e também registrar algumas figuras importantes e líderes aqui dos setores. Saudar o presidente Ted Lago, nosso anfitrião do Nordeste Export,
sempre participando aqui conosco. Almirante Murilo Barbosa, presidente da ATP, aqui também presente. Roberto Gondim, representando a Apex, muito importante. Eduardo Lopes, Márcio Calves, Ronaldo Taboada, pela Associação Comercial de Santos, associação que tem sido grande parceira do Brasil Export e do Santos Export. E Elber Justo, também, diretor da Associação Comercial, presidente da MSC, aqui presente. João Bosco, nosso grande, sempre participativo, prático do Rio Grande, e aqui presente, também diretor do CONAPA. Obrigado, Bosco, pela sua presença. Enfim, eu vou citando as demais presenças ao longo da programação, mas é sempre de muito prestígio este momento aqui do Brasil Export. Molitza, já passo para você fazer a sua saudação inicial e iniciarmos o trabalho. Logicamente, sempre, não posso esquecer, para finalizar, do nosso presidente do Conselho Nacional, Dr. José Roberto Campos. Muito obrigado, Campos, também. Vamos lá, Molitza. Está sem som. Boa tarde a todos, obrigado pela presença, obrigado aos convidados a debater o assunto hoje, Disney, Tércio, Flávio, Leandro e Patrícia. Nós já tivemos há 15 dias atrás, 14 dias atrás, a primeira discussão sobre a desestatização do Porto de Santos, tema esse que tem tomado conta aí das discussões portuárias e logísticas por conta da importância desse assunto nessa relação porto, operadores, arrendatários, TUPs e todos os envolvidos nesse assunto. Hoje a gente convidou aqui o Disney para falar um pouco pela parte do governo federal e a opinião dele sobre o assunto. Temos dois da celulose, a Patrícia pela celulose, Flávio pela celulose, com um novo terminal a ser colocado aqui em Santos. A Patrícia já tem dois, né? Um TUP e um aqui do lado dos arrendamentos. E o Leandro para falar sobre, representando aqui a parte de líquidos, né? Nessa conversa nossa. E o Tércio aqui, consultor, ex-presidente da SPA, consultor portuário, também para dar aqui as suas contribuições. Então, eu não vou nominar todos de novo, o Fabrício já nominou todos os presentes aqui, agradeço a todos vocês pela presença. Disney, vamos conversar com você, aí 15 minutos para a sua exposição aí e a sua visão a respeito da desestatização do Porto de Santos. Obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecendo o convite aí da Santos Export, a pessoa do Fabrício e do próprio Ricardo, pela promoção desse debate, que é bastante representativo, né? Tanto pelo momento exato que a gente está, uma vez que os estudos eles estão prestes a ser finalizados para disponibilização em audiência pública, tanto quanto em relação ao tema em si, né? É um tema relativamente inédito, então é bastante importante que as discussões elas sejam e estão sendo, na verdade, as mais amplas possíveis para que a gente possa esgotar, na medida do possível, obviamente, todos os aspectos que preocupam e discuti-los. Gostaria também de saudar os colegas que estão participando comigo hoje e até uma representatividade interessante, né? Quando a gente pega a Patrícia e o Flávio, a gente está falando tanto de TUP quanto de terminais arrendados em Santos, uma vez que ambas as empresas possuem esses dois lados. O Leandro, aí, como representante do segmento de granel líquido, que também tem um viés bem diferenciado e uma forte relação também com a questão usuário, arrendatário e TUP também, assim como o nosso colega Tércio, que acaba trazendo um arcabouço mais amplo para essa discussão, uma vez que esteve até muito pouco tempo conosco, do lado de cá, já é proveniente também da iniciativa privada e hoje, como consultor, se debruçando de forma bastante efetiva sobre essas discussões. Então, assim, é um time assim, bastante amplo dentro do que se propôs discutir hoje. Visão do usuário, arrendatário, aí eu coloco junto, né? Usuário, arrendatário, TUP, autoridade portuária, e eu hoje aqui enquanto Secretaria Nacional de Portos. Antes de falar especificamente sobre a questão da desestatização do Porto de Santos, uma coisa que eu acho bem interessante é a gente entender o contexto que a gente se encontra, né? Porque às vezes eu escuto isso em algumas discussões, eu acho que é importante a gente se aprofundar muito nelas
que parece que esse tema ele surgiu do nada. Meu Deus, vamos desestatizar portos públicos e sem levar em consideração um caminho que qualquer bom observador pode perceber que ele não começou a ser traçado de hoje. Normalmente, nas minhas falas, eu acabo iniciando em 2013, mas eu nem vou iniciar em 2013, porque dessa parte aí eu acho que já tá bastante consolidado, e quando a gente fala de temas mais recentes, eu acho que a discussão ela fica até mais animada. Então, assim, é interessante que a gente analise nesses contextos que existe, sim, uma tendência de liberalização do setor portuário brasileiro, que não é de hoje e que também não é desse governo. Então, isso é muito importante que seja visto. Então, quando a gente fala de algumas ações recentes, vamos citar aqui o decreto 9048 de 2017. A gente já conhece bem, não vou falar muito sobre as inovações que ele trouxe, só citando algumas, né, como é a possibilidade de substituição de área, que em muitos portos em breve vocês vão passar a ver com mais frequência, assim como investimento fora da área arrendada, que é uma coisa que já aconteceu algumas vezes desde 2017, que sem dúvida nenhuma vai se consolidando e dando uma alternativa para quê? Para que o usuário e o arrendatário ele consiga fazer com que o investimento seja realizado. Mas quando eu trago aqui o 9048, é interessante também que a gente pense um pouco de quem eram as pessoas que estavam envolvidas nesse pensamento, nessa liberalização. Na minha cabeça, eu imagino que na dos senhores também, vai vir nomes como do Diogo Piloni, participou desse processo, Fábio Lavor participou desse processo, Flávia Takafashi participou desse processo, e até para trazer um nome que hoje está conosco ainda, mas está em outro nível, Eduardo Bezerra, hoje presidente da CDP, também participou desse processo. Ou seja, um movimento de liberalização do setor lá em 2017, anterior ao governo que a gente se encontra, mas já mirando um caminho que a gente vai conversar um pouco daqui a pouco. Seguindo um pouco na linha do tempo, a gente chega em 2018, dezembro de 2018, para ser mais exato, portaria 574, descentralização do poder concedente. E muitas dessas discussões, a gente escuta, né, o pessoal comentando, mas o modelo que é mais usado no mundo é o modelo landlord, é o landlord público com descentralização. Sim, isso é verdade. Portaria 574 mostra um esforço que também transpassa o governo atual nesse sentido, que a gente acredita, e acredita realmente, de que a descentralização é um caminho bastante interessante, tanto em relação à pulverização dos esforços, afinal de contas somos 36 portos públicos, então poderiam de fato haver 36 campos de ação para a realização de investimentos, e como também da questão estratégica da coisa. Hoje eu estou aqui em Brasília, não sei exatamente, mas eu imagino que eu estou a 1.000 quilômetros de qualquer porto ou de qualquer litoral, deve ser mais ou menos isso, né? Pensando nesse planejamento como um todo, mas eu não tenho dúvida de que seria muito melhor e muito mais produtivo ter 37 pessoas como eu, espalhadas pelo Brasil, pensando e buscando o mesmo objetivo. Portaria 574 está aí para isso, e aí eu quero destacar, mais uma vez, essa tendência de liberalização que vem ocorrendo ao longo do tempo, e não necessariamente só nesse governo. Quem foram os nomes que estavam envolvidos na portaria 574? Para não ficar chato, para citar os mesmos nomes, eu vou citar outros de colegas que até estão na sala conosco. Um deles, o doutor Mário Povia, hoje diretor da CDRJ, esteve envolvido na 574. O outro, atual presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando, também esteve envolvido na portaria 274. Um outro colega ainda, só para não me alongar muito, Fernando Correia Santos, hoje responsável pela elaboração dos estudos por parte lá da EPL, também esteve envolvido na portaria 574. E aí a gente já começa a perceber alguns resultados muito interessantes de quê? Do modelo de descentralização e de liberalização. Essas duas palavras são chaves porque a gente vai retomar ela já quando a gente pensa nos objetivos da concessão dos portos em si. Mas aí, para citar, o primeiro porto que pegou a 574 foi os Portos do Paraná, lá com o Luiz Fernando. Já dá para ver o resultado? Já dá para ver. Hoje, lá nos Portos do Paraná, considerando que já foi feito, que vai ser feito no curto prazo, a gente tem 8 procedimentos licitatórios. Aqui, obviamente, eu estou destacando as licitações por ser uma coisa nova, né, um investimento que vem na cabeça. Então, lá no Portos do Paraná, a primeira empresa ela já atingiu o mesmo número do que já foi realizado em Santos hoje. E, obviamente, que Santos recebe uma atenção especial por parte do governo federal por motivos óbvios. Santos já realizou 7 licitações, vai fechar em 13 até o final do ano que vem, e Paranaguá já chegou em 8, só nesse curto espaço de tempo. Para passar para o próximo highlight, nessa ideia de liberalização, coisa importantíssima, gente. Está sendo hoje qualificado
no Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos, a PPI, o processo de concessão do canal de acesso de Paranaguá, vindo de uma autoridade pública hoje, descentralizada pela 574, mas também no caminho da liberalização e da concessão, nesse caso específico, dos seus serviços vinculados. Bastante interessante. Seguindo um pouco no tempo, a gente chega em 2020, agora no ano passado, resolução 7821 da ANTAC. Vou citar nomes novos também, né, para não ficar repetitivo, citando aí o esforço do colega Bruno Pinheiro e do colega Dax. O que é a 7821? É a regulamentação do arrendamento simplificado. Durante esses cinco anos que eu estou aqui na secretaria, a gente escuta muito, né, da dificuldade na realização do investimento, em especial da demora dos procedimentos licitatórios, até naquele famoso material lá do TCU, né, que faz uma análise comparativa entre o que acontece nos TUPs e o que acontece no porto público. A gente tinha lá uma média de realização para licitação de 28 meses. É natural que o Flávio, que está aqui conosco hoje, não possa, ou não seja o ideal, esperar 28 meses para ter acesso a uma área dentro do porto público. Afinal, o porto não é um fim em si mesmo, e ele tem aí outras atividades vinculadas a essa necessidade de terminal que não podem ficar travadas. Patrícia, da mesma forma, posso dar outros exemplos, mas o arrendamento simplificado, mais uma vez, é uma ação no sentido da liberalização para permitir uma flexibilidade para que as autoridades portuárias e a própria secretaria consiga dar uma resposta mais efetiva para o setor. Trago um spoiler hoje para vocês, mas é um número que eu queria muito que ficasse na cabeça de cada um dos participantes hoje, é o caso da licitação via arrendamento simplificado de uma área no Porto de Salvador. Talvez não seja a área mais importante do Brasil, talvez não tenha os investimentos mais altos do Brasil, uma vez que o valor lá é de 30 milhões de reais, mas eu não tenho dúvida que para aquela cadeia específica, nesse cargo depô e carga de projeto, é um instrumento importantíssimo. O cronograma de licitação dele, 5 meses. O estudo foi entregue pela Mercochip em fevereiro de 2021 e foi liberado pelo TCU hoje. Será licitado, pode marcar nas agendas dos senhores, talvez mude um pouco, mas no dia 8 de julho, em conjunto com outros terminais. 5 meses. 5 meses eu imagino que é um tempo inferior àquele que a Deep World e a Suzano levaram para chegar no acordo para a construção do terminal. Sem dúvida inferior a todos os processos de liberação de novos TUPs, foi alcançado através de um arrendamento simplificado. E aí destaco isso no sentido, mais uma vez, do contexto, gente, do que está acontecendo, que não é de hoje, dessa liberalização do setor portuário. Por fim, para acabar essa parte inicial da fala, óbvio que eu não podia deixar de citar a Lei 14.047/2021, que foi a lei que regulamentou a MP que vocês tão bem acompanharam, que trouxeram de volta as outorgas importantíssimas que tinham sido retiradas de jogo recentemente, que é o caso do contrato de uso temporário e a regulamentação da contratação direta no caso de apenas um interessado. Já estamos rodando projetos, tá, nessas novas modalidades e, mais uma vez, em função da liberalização, a gente vai alcançar resultados que são os resultados que a gente precisa para dar resposta para o setor privado. Fiz um rápido apanhado aqui, eu poderia acabar perguntando, é suficiente? Não tenho dúvida que a resposta de todos os participantes desse processo é não. É a minha resposta, é a resposta dos usuários, é a resposta dos arrendatários e dos stakeholders envolvidos nesse processo. Não é o suficiente. Não é o suficiente porque a gente precisa avançar para poder alcançar um resultado realmente em que os investimentos privados eles aconteçam com segurança jurídica. O tema de hoje, concessão, privatização ou desestatização de portos públicos, ele faz parte exatamente desse mesmo arcabouço que, como vocês puderam ver na minha fala introdutória, ela não vem de hoje. Ela é uma construção que vem sendo realizada e é mais um passo nessa direção. Qual que é a grande diferença desse passo específico? Disney, porque é uma coisa que nunca foi feita nem nunca foi experimentada no Brasil. Não necessariamente. A gente talvez tenha tido experiências não tão boas no passado. Acho que historicamente o Porto de Santos ele foi mais uma concessão do que o porto privado, eu não sei, tá? Mas eu imagino que temporalmente isso deva ter acontecido, assim como o Porto de Imbituba. Vários problemas aconteceram sim, assim como acontecem nos arrendamentos e nas autoridades portuárias públicas, o que não nos impede de buscar um modelo que atenda
a esse anseio de liberalização que acontece com um contexto maior. É interessante quando a gente vê o tema de hoje, né, que fala da visão do usuário e do arrendatário e daqueles outros stakeholders que eu acabei incorporando aqui à nossa discussão. Já caminhando para a parte final da minha fala, ou da minha provocação, tem uma questão assim, bastante interessante. Quando a gente tem visão de atores diferentes, eu acho que a gente tem que ter uma percepção muito boa dentro da nossa visão em relação a cada um desses processos, no papel que existe voltado para o conflito de interesse. É absolutamente natural que seja no processo inovador, como é o caso da concessão, ou no processo consolidado, como é o caso dos arrendamentos, cada um tem uma visão diferente em relação ao que se espera e o que seja o melhor a ser esperado desse processo. Então, para não falar aqui de Vitória, por exemplo, que é um processo que está ali do nosso lado, que teve as audiências públicas com 300 contribuições, vamos pegar um outro processo complexo, que é a licitação aí dos terminais de Santos, também lá da Transpetro. Todos sabem da importância dessa licitação, que recebeu 800 contribuições, todas analisadas individualmente, e, gente, a visão de todos é diferente. O usuário diz que isso aqui está errado, que tem que ir para o lado de cá, o outro diz que tem que ir para o lado de lá, e o papel do fiel da balança, nesse caso representado aqui pelo Ministério, ele é muito difícil. Ele é muito difícil por quê? Porque o conflito de interesse que existe dentro desse processo é gigantesco. Então, talvez, só para pegar como exemplo, uma colega que com certeza vai dar a visão dela, a Patrícia com a cabeça de tupi pensa em determinada coisa, pensa em determinada regra que deveria ser pensada e preservada, mas ela, enquanto a cabeça do arrendamento, talvez pense exatamente no mesmo oposto. Uma única pessoa. Não sei se é o caso, se a Patrícia realmente tem isso, mas assim, a gente percebe muito claramente nesses fóruns de que o nosso papel e a nossa responsabilidade é gigantesca em tentar construir um modelo que atenda às nossas diretrizes e o que a gente espera para o setor portuário brasileiro, que é a liberalização dos investimentos, a atração de novos players para esses mercados, para que os nossos portos, ou para que o Porto de Santos, hoje o maior porto da América Latina, ele possa atingir o seu verdadeiro potencial de investimento, de atração de carga, de eficiência e de desempenho. Sabemos exatamente qual que é o modelo? Não, mas a gente sabe exatamente qual é o caminho que a gente quer seguir. Já finalizando a minha fala, redobro o meu agradecimento e parabenizo a Santos Export e todas as demais associações e fóruns que têm promovido esse tipo de discussão, porque, sem dúvida, é com a discussão que a gente vai construir um modelo que todos nós esperamos que agregue ao setor portuário, respeitando, logicamente, a segurança jurídica envolvida em todos esses processos, mas na exata medida para que haja atratividade em relação a esses nossos ativos. E basicamente é isso que eu tinha pensado aqui para a minha fala inicial. Estou à disposição para as discussões que virão em breve. Espero que eu tenha usado somente 15 minutos para não atrapalhar o andamento do evento. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Disney, pelas suas colocações. Já soltou aqui algumas provocações direcionadas aqui, que eu vou pedir para que cada um, na hora de falar, que comente. Eu acho que eu fiquei mutado aqui, eu não sei se me escutaram. Mas... Te escutamos, sim. Tá. Eu vou fazer como fiz da outra vez, eu vou seguir em ordem alfabética aqui dos participantes, mas antes eu queria aqui mencionar a presença do meu amigo Gesualdo, presidente da BTP e do Sul Export, do Edeon, presidente do Centro-Oeste Export, e do Marcelo Neri, presidente da FENAMAR. Casemiro Terço, além das suas considerações iniciais, como eu fiz na outra live, eu já vou colocar uma pitadinha aí com mais um tema para você falar. Então, dentro das considerações, eu queria que também você falasse um pouco da questão dos conflitos de interesse. Isso é algo que saiu muito forte lá na Codesa, os conflitos de interesse, quem pode, quem não pode participar, tem limitação, não tem limitação. Então, aí, depois das considerações, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a sua opinião sobre esse assunto. Bom, obrigado, Molitsas. Obrigado, Fabrício, pelo convite, mais uma vez, e a todos os painelistas dessa live.
e todos os participantes, obviamente. Bom, eu acho que a gente pode resumir o desafio de uma concessão dessa natureza, ou seja, de uma privatização da empresa, né, / desestatização do ativo, num único nome: governança. Quando a gente lida com um ambiente portuário que ele é extremamente plural, num natural conflito de interesse, o modelo ele tem que regir, ele tem que entender quais são esses conflitos naturais e, obviamente, estabelecer uma governança para minimizar esses conflitos. Seja na participação societária, seja na regulação de contratos, seja na priorização de demandas, né? E, obviamente, num ponto que é extremamente importante, que é onde dói no bolso, que é a cobrança do serviço portuário, né? Onde você pendura a cobrança do serviço. A gente teve aqui, o tempo que eu tive a oportunidade de estar à frente da autoridade portuária, e tentando entender esses conflitos e já dirimir parte deles, a gente enxergou claramente exemplos disso, né? Eu vou dar um exemplo aqui, claro. Foi quando teve a cobrança da tarifa 1 diretamente do armador, né? Que antes, até então, era cobrado, podia ser cobrado do terminal, e o terminal cobrava do armador, né? Então, quando a gente passou a cobrar do armador, houve uma gritaria por parte do Sindamar na cobrança em si, né? E sendo que a gente estava literalmente alocando o serviço para o tomador de serviço, né? Ou seja, quem toma o serviço do canal? O armador, né? Pensando nesse exemplo, a gente já de fato endereça aqui para pensar num processo de privatização / desestatização. De fato, a governança é a palavra-chave. E a governança ela vai desde os statements, né, de um acordo de acionistas, passando pelas regras de participação societária, os espaços regulatórios, ou seja, aonde de fato é discutido qualquer pleito entre usuário, cliente e autoridade portuária privada futura, né? E eu entendo que a ANTAC é esse espaço, né? E a gente precisa deixar isso cada vez mais claro nos contratos de concessão, para que não haja o que está acontecendo agora com a questão da SSE, em você ter decisões em 2 instâncias regulatórias e vai para a justiça e cria uma terceira decisão distinta das 2 primeiras. Isso, obviamente, vai afugentar qualquer investidor de entrar num cenário de privatização de portos. Antes, né, de entrar em governança, privatizar para quê? Né? Eu acho que o modelo já está claro, passou pelo setor rodoviário, passou pelo setor de telecomunicações, lá no começo, aliás, foi o primeiro setor, o setor de energia, aeroporto agora teve um sprint com os últimos leilões no setor aeroportuário, e o setor portuário não vai ser exceção, né? Principalmente pela demanda de investimento. Então, e aí eu vou, como o Molitzas colocou assim, vou botar um tempero, né? Eu vou colocar um spice aqui, então, Molitzas. Uma pimenta cayenne aí, uma californiana. Tem gestores portuários e militantes do setor portuário que advogam que uma autoridade portuária não pode ter lucro, ou seja, não pode ter o pagamento sobre investimento, né, o retorno sobre investimento. E a única forma de você remunerar o seu investimento, obviamente, é tendo lucro, né? Então, eu entendo que a partir do momento que a gente discute uma privatização de serviço, nós estamos discutindo que é inerente a essa privatização que haja, obviamente, os superávites financeiros e entregar aos investidores em aprofundamento de canal, em resolver o problema do acesso terrestre, em resolver os conflitos rodoferroviários,
em equacionar a questão ambiental, e é muito importante colocar essa questão ambiental numa governança. Então, o ESG ele é um elemento fundamental nessa governança, e quando a gente coloca ESG, não é só a dimensão ambiental, estrito senso, ela é, de fato, uma relação oportunidade saudável, que se fala muito, né? E é por meio de uma governança que você estabelece essa relação com a cidade. Inclusive, e eu entendo que esse seja o papel da autoridade portuária defender a imagem e os interesses da comunidade portuária frente aos outros entes. Cito: Ministério Público, Agência Ambiental, Agência Reguladora, a municipalidade, seja o Poder Legislativo ou Executivo, o próprio Judiciário, enfim. A saúde financeira da autoridade portuária depende da saúde financeira dos seus clientes, ou seja, dos seus terminais, dos seus armadores, dos fornecedores de navio, dos serviços de tugs, todos os prestadores de serviços que estão no ambiente portuário. Governança. Estou vendo aqui que eu já fui para o 7º minuto, é isso, Molitza? Só para me controlar aqui, porque eu sou um daqueles que fala demais. Ao contrário do Disney, que respeitou e precisa ter seu tempo. Pode seguir que eu te chamo a atenção. Tá bom, então. Só me dá 2 minutos para concluir, então. Então, quando a gente fala de governança, a gente fala de limitação de participação como shareholder, né, como sócio. Eu já venho advogando já há um tempo uma participação de operadores, e quando eu falo operadores, lato sensu, armadores, operadores portuários, terminais portuários, operadores ferroviários, ou seja qual for a natureza desse ente que interage com a autoridade portuária na qualidade de supplier ou cliente, ele tem essa limitação de 15% na participação societária, né? Pelos relatórios da audiência da Codesa, houve uma adição a esse tempero de limitar a 40% a participação da somatória de todos os entes, né, que teriam essa relação contratual com a autoridade portuária, né? Alguns, e obviamente eu tenho dialogado com vários players no mercado, alguns players são extremamente refratários a esse princípio, né? Players, inclusive, que têm seus posicionamentos em Santos, de mais de uma forma, entendendo que vai gerar algum tipo de conflito lá na frente. Para quem está antenado e está imerso nos princípios de governança, e aí tem o Instituto Brasileiro de Governança Cooperativa, né, o IBGC, eu tenho pesquisado bastante os artigos da Philippa Bach, né, que é a presidente do Instituto de Negócios Éticos, né, mundial, sobre governança, como é que a gente pode estabelecer essas governanças no ambiente portuário, que é um ambiente extremamente de extremo conflito de interesse, né? De um puxar a corda. Na verdade, não é nem cabo de guerra, né? É um eniaedro de cordas, cada um puxando para um lado. Você estabelecer o statement, né? Qual é essa cor de acionistas? Eu acho que cabe sim ao poder concedente estabelecer os statements mínimos nesse acordo de acionistas. Não é só dizer, o limite é 15%, limitados a 40%, a somatória de todos os operadores ou clientes. Mas estabelecer que você tem que praticar processos de isonomia. Isonomia não é igualdade plena, né? Mas princípios de equidade. Né? Eu brinco muito, eu uso muito o termo pau que bate Chico, bate em Francisco. Você não pode cobrar de um terminal A, que opera a mesma tipologia de carga X, um valor de arrendamento ou de custo global do landlord mais custos marítimos desigual obviamente você pode criar um racional, né? Um índice por terminal de produtividade, não produtividade, mas de ocupação e o metro linear de cais para ter um algoritmo de comparação entre terminais, mas precisa estar equânime aqui, você precisa estar parecido, né? Por que eu digo isso? 2 minutos. Porque não faz sentido
você privilegiar um player A ou um player B em função de que isso aqui é como você cobra o serviço de um borracheiro pela cara do cara que chega com um carro, ou pela marca do carro. Não pode, né? Então, eu defendo aqui princípios de equidade na gestão contratual, e eu acho que isso ajuda a ter um ambiente interno competitivo, e aí a importância disso, do porquê que tem que trabalhar com equidade, para estabelecer um ambiente de competitivo intraporto, saudável. Quando eu digo saudável, não é a comodidade do arrendatário, mas que você dê as mesmas regras de competição para esses entes e eles disputam o mercado no mercado, né? Obviamente que vamos falar de verticalização, é outra frente de serviço, né? Aqui a celulose vai seguir falando atrás de mim, que é um mercado completamente verticalizado, então é importante tratar os mercados verticalizados de forma diferente. Mas, para concluir, a governança passa, então, por estabelecer um limite dos operadores. Eu entendo que o poder concedente, né, a ANTAC, junto com o Infra, foram felizes quando eles estabeleceram um teto de 40%, porque isso dá uma tranquilidade para quem é operador e não está na sociedade, né? Mas também foi feliz quando aceitou aí nossas contribuições de estabelecer o 15% de participação mínima, quer dizer, máxima, né? Mas garantindo um assento no conselho e podendo discutir sem ter, obviamente, controle da companhia. Bom, só para não me alongar, a gente vai continuar aqui para responder perguntas, enfim, e esticar no debate de governança, que eu acho que é o principal eixo aí desse tema. Obrigado, Molitsas, obrigado a todos. Obrigado, Tércio. Queria mencionar também a presença do Luiz Baldez, presidente da ANUT, aqui com a gente hoje. Obrigado, Luiz. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Flávio, e dentro da sua exposição, Flávio, você que acabou de assinar um contrato de arrendamento de uma área nova, né? Vai começar a fazer investimentos. Algumas contribuições que foram feitas lá na Codesa, e a gente está falando muito disso porque é o modelo que a gente está vendo lá, né? E eu acho que é um caminho para a gente discutir. Uma das contribuições foi na questão da manutenção do prazo de vigência dos contratos assinados e na garantia das renovações. E essa foi uma contribuição que não foi aceita. Ou seja, lá, pelo menos, se permitirá a mudança nos contratos e a questão das prorrogações. Então, eu queria que você, além da sua exposição aí, que você falasse um pouco disso, você que acabou de assinar um contrato aí. Com certeza. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Bom, eu vou, para falar aqui nos 10 minutos, eu vou tentar dividir aqui a apresentação, minha fala aqui em 3 pontos, que é um breve histórico aqui da situação, falar um pouquinho da celulose, um pouco aí do que a gente, pelo menos a nossa parte aqui, o que nós acreditamos com relação à privatização do porto. Quais são esses riscos que a gente encontra dentro dessa privatização e também algumas ideias e sugestões aqui, aproveitando a presença até do Disney aqui representando o Ministério, né? Acho que falar um pouquinho ali, eu acho que o Disney falou bem, né, que, poxa, quando a empresa de celulose ela vai construir uma fábrica, ela em 18 meses ela consegue construir uma fábrica e faz em torno de um investimento de 10 bilhões de reais. Agora, vocês pensando aqui, fazer um investimento de 10 bilhões de reais e você não ter por onde escoar a carga, como é que a gente faz? Então, muitas vezes as pessoas olham ali apenas a linha final do porto. Olha, a Eldorado foi lá e conseguiu vencer o leilão por 250 milhões, mais 250 milhões, que é o que a gente está prevendo de investimento, quer dizer, 500 milhões de reais. O ponto é, atrás desses 500 milhões de reais, existe 10 bi de investimento, que é uma fábrica de celulose. Então, isso foi o termo que o Tércio usou da verticalização, né? Nós precisamos ter o canal para poder escoar
a celulose de uma fábrica que está sendo feito esse grande investimento. Então, lá em 2017, final de 2017, a gente começou a fazer um trabalho junto à Secretaria de Portos, a ainda antiga CODESP, da necessidade de área de celulose, porque não só nós, como Eldorado, tínhamos intenção de uma segunda linha, construir uma fábrica de segunda linha, fora a primeira linha, né, a linha que nós estamos hoje operando, onde quase 70%, 60% da nossa operação de Três Lagoas vai para os portos do Sul. Aí a minha pergunta, o grande canal de operação logística de Santos, de Três Lagoas, Santos, é onde eu tenho uma ferrovia que passa a 100 quilômetros da nossa fábrica e chega até Santos. E eu estou tendo que desviar 70%, 60% da nossa produção para o sul, por ser mais competitivo ou por não ter espaço dentro da área de Santos. Hoje nós temos um terminal em Santos de 10 mil metros quadrados, onde a gente, com muito sofrimento, conseguiu ter esse terminal para fazer uma operação, mas mesmo assim a gente não consegue fazer toda a operação. Então, lá em 2017, a gente começou a criar, dentro da Secretaria e dentro da CODESP, a antiga CODESP, a necessidade de áreas de celulose. E vejam bem, né? Depois de 3 anos, a gente conseguiu fazer com que eles entendessem a necessidade da celulose, aí veio junto também a Bracel, que é o outro fabricante de celulose, também com a necessidade, inclusive a Bracel está próximo aí de entregar a linha de produção deles aí nesse ano, e também não tem onde escoar a carga, né? Então, a gente conseguiu depois de 3 anos. Então, pensa, qualquer tipo de investimento para o Brasil, se você necessitar de 3 anos, 4 anos para você conseguir um local para escoar a carga, realmente fica muito difícil em pensar em investimento. Quando a gente fala da privatização, desestatização aí do porto, se é bom, se é ruim, o ponto assim que eu vejo muito é a profissionalização da gestão. É isso que a gente enxerga. Pelo menos aí desde que foi aí até o Tércio presente aqui, começou com agora o Santos Port Authority, né? Aí saiu de CODESP, virou Santos Port Authority e começou uma gestão profissionalizada dentro do Porto de Santos. Então, aí a gente pergunta, tá indo bem? Tá indo bem do que era antes e da profissionalização que foi realizada, colocando indicadores, todos os diretores trabalhando numa mesma sala, em conjunto, um olhando a dificuldade do outro, não tenha dúvida nenhuma. Isso para a gente é muito importante. O ponto é, até quando consegue durar essa profissionalização que foi feita dentro do governo? Então, sim, se for para manter a profissionalização, a gente apoiar uma privatização, não tenha dúvida nenhuma que a gente segue com apoio dentro dessa desestatização e privatização. É claro, precisamos entender bem o modelo que vai ser proposto, mas só de você conseguir tirar a interferência política, ela realmente já é de grande tamanho para a gente, quando a gente está lá querendo investir, querendo fazer algumas mudanças, querendo buscar produtividade dentro da área onde a gente arrenda, né? E está muito claro aí o que eu estou falando da profissionalização, que o ano passado a SPA anunciou lucro aí de 202 milhões em 2020. Bom, falando isso, quais são os riscos que a gente enxerga? Eu acho que primeiro foi exatamente o que o Ricardo acabou de comentar. A gente tem que ter uma segurança jurídica, a gente tem que ter a garantia da execução dos nossos contratos. Quando nós fizemos um investimento, seja no BID ou seja no investimento que nós vamos fazer, a partir do momento que nós entramos dentro de um contrato de concessão pública, nós estamos aguardando que seja cumprido o prazo desse contrato e já trabalhando para que seja feita a segunda perna desse contrato. Então, quando a gente assina esse contrato, nós temos aí, são 25 anos, podendo chegar a 70 anos, né? Então, assim, é claro que nós estamos, é muito importante que a gente tenha a garantia, tenha a preferência, minimamente a preferência, de que numa prorrogação, numa segunda perna, como a gente fala, a gente tenha essa preferência de poder prorrogar, até porque a gente vai estar com a estrutura construída, vai estar operando, você vai estar produtivo, e até lá também a tendência é que a gente aumente a produção. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem preocupação.
Outro ponto que foi já colocado aqui é o conflito de interesse, né? Porque quando você trata de empresas que vão gerir o Porto de Santos, como que a gente vai conviver, sendo que nós temos aí 50 terminais portuários dentro desse condomínio, né? Como que fica o interesse de um para com o outro? Então, eu vi ali pela regra, até o Terço falou dos 40%, né, sendo majoritariamente 40%, e podendo, eu acho que na Codesa, 15% se for um operador portuário, pode chegar a 15%. Não sei se em Santos seria esse percentual também, mas eu acho que isso é importante ser revisto, é importante que a gente tenha condições também de participar da gestão desse porto e conseguir, de uma maneira, nem que seja mínima, defender os interesses. Outros pontos que nos preocupam também é com relação à parte tarifária, né? Como que vai ser regulada a parte tarifária? Isso vai ter uma regulação da ANTAQ, a ANTAQ vai ser a entidade que vai fazer a regulação dessas tarifas. Como que vai ser o conceito e as premissas que vão ser seguidas dessa tarifa? Vai ter um máximo? São questionamentos que a gente tem aqui para poder formatar esse novo modelo aí de privatização. Outro ponto importante com relação o REP, que é o Regulamento de Exploração do Porto, que fala sobre as atracações. Como que vai ser feito? Se precisar mudar um REP, como que vai ser? Vai ter o poder total, a autoridade portuária privatizada, ou vai ter que ter uma validação? Como que isso é um ponto também preocupante, até porque vai mexer na produtividade daquele operador que vai estar na frente do berço, né? Bom, acho que esses são os principais pontos. Eu também deixei anotado aqui um ponto importante também com relação ao OGMO, né, principalmente ao passivo que o OGMO vem seguindo, qual que seria as tratativas com relação a isso. E também na última reunião que nós tivemos, que foi a primeira parte, né, com relação à parte do FIPS, né, que é a ferrovia interna aí do Porto. Como que vai ser essa gestão, né? Como que vai ser a autonomia dessa autoridade portuária frente à gestão interna do FIPS, né? Dessa parte aí da ferrovia. Eu acho que é importante que tenha, assim, uma certa autonomia de poder participar dessa gestão aí da ferrovia, no meu modo de ver. E para encerrar, quais são acho que dentro desse vídeo, desse trabalho que vai ser feito, eu acredito muito de que seja colocado algumas metas, né? Que tipo de meta? Premissas para a participação desse BID, como, por exemplo, calado, acesso aquaviário. Vai ter uma meta para esse novo gestor aí da autoridade portuária? Vai ter uma meta de prazo para ele poder entregar um calado viável para os novos navios aí que estão sendo construídos? Acessos ferroviários, acessos rodoviários, como vai ter? Vai ter alguma meta para que a gente comprou não, né? Nós ganhamos o bid do leilão aí do nosso terminal, e até agora a gente que está tendo que trabalhar juntamente com a SPA para poder ter o acesso ferroviário e rodoviário. Então, como é que vai ser isso quando assumir uma nova gestão, né? Então, acho que deveria também colocar algumas premissas e metas aí junto desse trabalho. Acho que deu os 10 minutos, né, Ricardo? Obrigado, Flávio. Eu queria mencionar também a presença aqui, que ainda não mencionamos, de Angelino Caputo, diretor executivo da Arbitrai e presidente do Brasil Hack Export. Nem com esse nome, nem com o sobrenome. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Leandro para fazer as suas considerações sobre o tema da desestatização. E queria já botar junto na tua fala, Leandro, a questão das tarifas, né? Qual é a tua opinião com relação às tarifas? A gente teve agora recentemente, foi publicado segunda-feira no Diário Oficial, autorização do ajuste das tarifas dentro daquela nova
aquela nova configuração de tarifas para o Porto de São Sebastião, que está aqui do lado da gente. Eu, conversando com nossos associados lá, perguntei a ele o seguinte: bom, com essa nova configuração e com essa nova tabela colocada, o que apresenta de aumento essa tarifa aí? A resposta dele foi assim, que apresentava, aplicada aquela tabela, que é uma tabela de teto máximo, representaria um aumento de 40% nas tarifas atuais. Lá na Dacodesa se fala também em teto de tarifas para limitar que as tarifas possam ser colocadas em qualquer patamar. Então, eu queria que, além das suas considerações, você falasse um pouco da sua expectativa com relação a tarifas. Está desligado o microfone, Leandro. Ok. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer aí pelo convite, né, pela oportunidade. Agradecer ao Ricardo, ao Disney, ao pessoal da Santos Export, a todos os organizadores aí e participantes do evento também. Eu vou falar um pouquinho aqui em nome da Donai Química, e também em nome do grupo ABA Infra Logística, né? Então, eventualmente, vou abordar aí algumas questões. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente esclarecer o seguinte: é óbvio que, como arrendatários, né, nós somos favoráveis, né, à questão da modernização da administração portuária. Nós entendemos que é preciso, sim, e que é possível se fazer melhorias e ajustes nesse sentido, mas algumas coisas ainda estão um pouquinho, vamos dizer, precisam ser esclarecidas. Hoje, a participação do Disney aí ajudou, começou a melhorar um pouquinho, né, essa visão, vamos dizer assim, porque uma coisa que tem preocupado bastante a gente é a questão da celeridade, né, com que esse processo está sendo tocado, né? A preocupação no sentido de que, se num curto espaço de tempo, né, seria possível aí uma análise detalhada e aprofundada aí em relação aos temas tão amplos e complexos, né, relacionados aí à administração portuária. Tranquiliza a gente no sentido de saber que isso não é um assunto que iniciou-se aí há pouco tempo e que também transcende aí a questão governamental, vamos dizer assim, né? Isso é um bom sinal, né? Porque não tem um tipo de viés nisso, né? A coisa fica mais democrática, vamos dizer assim. A outra coisa que também nós entendemos que, para que a gente possa opinar, ou que a gente possa expressar aí qualquer tipo de opinião, né, em relação ao modelo de estatização, de desestatização, né, é preciso aguardar que seja concluído e entregue aí o levantamento que está sendo feito, né, aquele levantamento determinado pelo governo aí, para que se analise a melhor forma de se fazer essa privatização, né? Obviamente que depois desse documento recepcionado por todos, e com o tempo aí hábil para se analisar, aí sim a gente teria condições de emitir algum tipo de opinião mais concreta, né, nesse sentido. Num primeiro momento, indo do macro aí para o micro, né, existe, obviamente, essa questão da preocupação de segurança e interesse nacional, né, no sentido de que o grupo, eventualmente aí vencedor, se ele vai estar, né, alinhado com os interesses aí dos governos, né,
pensando aí, por exemplo, num vencedor estrangeiro, por exemplo, como é que isso se daria, enfim. Então, são coisas que precisam, que demandam uma análise bem criteriosa e sempre levando em consideração a questão do tempo para se fazer isso, né? É lógico que existe solução para tudo, mas o tempo é um fator importante nesse processo. A outra coisa que também não é muito, vamos dizer assim, não é novidade, né? É que o porto em si é uma gigantesca porta de entrada e saída para o país, né? Então, isso obviamente que merece também todo esse cuidado e toda essa avaliação aí em todas as frentes, imaginando, obviamente, a atuação aí do novo administrador, né? Bom, questão de conflito de interesse, né, que me parece que é uma coisa recorrente, todos têm essa mesma preocupação. A gente entende que, se isso não for feito da maneira também, de uma maneira cuidadosa, de uma maneira, né, bem analisada, bem feita, poderá se criar apenas mais um player aí, né? Apenas mais um agente nesse cenário todo, com interesses próprios, né? Interesses legítimos, mas que, de repente, vão estar fora de sintonia aí com as questões também nacionais, estaduais, municipais e, por que não, dos operadores já instalados, né? Isso tudo pode criar um ambiente de negócios ruim, né? Consequentemente, pode dificultar, por exemplo, o bom andamento dos projetos que já estão acontecendo, né? Que já estão em marcha, vamos dizer assim. Bom, pegando aí um exemplo de como às vezes, uma mudança brusca de direção pode atrapalhar um pouco, se a gente pegar o nosso terminal de passageiros, né, a Concais, a partir da mudança do PDZ e da ideia ali de se fazer aquela clusterização ali de cargas ali naquela região de Outeirinhos, isso obviamente acaba, de certa forma, impactando, né, no nosso desempenho, vamos dizer assim, no nosso ritmo normal de investimentos e tudo mais, né? Sem me alongar muito nisso, mas colocando aqui que essa questão do ambiente, ela é muito importante, que a gente já está sentindo isso na pele, vamos dizer, que é uma coisa que acaba dificultando aí o andamento das coisas, né? Uma outra questão, que eu não sei, eu não vi ainda ninguém falar sobre isso, mas é uma questão que chama atenção também, é a questão da diferença, né, das particularidades de cada porto, né? E, obviamente, que se cada porto for privatizado de uma forma, vamos dizer assim, tiver uma característica própria aí de privatização, como é que isso ficaria? Como é que esse ambiente ficaria também? Aí, imaginando porto versus porto, né? Porto de diversas cidades, diversos pontos aí do país. Será que isso melhoraria o ambiente, a competitividade, ou será que isso geraria talvez um transtorno aí até maior para o funcionamento, né? Bom, outro ponto de preocupação nosso, que me parece ser bastante comum, né? A questão do administrador portuário poder ser operador portuário também. Como é que ficaria essa relação do administrador portuário com os operadores que já estão
atuando, né? Como é que seria essa tratativa, né? A tratativa enquanto concorrentes, né? É um ponto também a ser observado que acaba interferindo aí no ambiente também, no ambiente de negócios, né? Segurança jurídica, obviamente, né? Cumprimento dos contratos que estão em andamento e das possíveis renovações também podem, de alguma forma, ser prejudicados se todo o processo, repito, se todo o processo não for feito no seu tempo, né? Na medida que precisa ser feito, para que se tenha tempo de debater, discutir e ajustar todos os itens, né? Todos os detalhes. Bom, como contribuição, a gente entende que a gente tem sim que melhorar, a gente pode sim melhorar, mas que nem tudo que está aí não está bom, né? A gente entende Leandro, vou pedir para você concluir em 2 minutos, por favor. Então, tentando acelerar um pouco mais, o nosso entendimento é que, se de repente a gente transformasse essa privatização, esse processo aí, em uma coisa mais simples, né, e tentássemos abordar diretamente o que não funciona muito bem, o que não está tão bem, né, que seria a questão dos serviços, né, portuários, em algum aspecto, a questão da dragagem, que é muito debatida, né, há muitos anos, a questão de atracação, a questão de infraestrutura aquaviária e terrestre, né, a questão, enfim, todos os serviços que acabam que estão envolvidos no processo e que, se forem melhorados, poderão, obviamente, trazer eficiência e melhorar a produtividade do porto como um todo. Obviamente que seria bem mais simples de fazer isso. E, para concluir, a questão das tarifas, eu não tenho eu não tive contato com esse material ainda para poder fazer uma análise mais detalhada, mas, assim, de bate-pronto, o que eu poderia dizer? Muitas vezes você pode ter uma tarifa mais barata, vamos dizer assim, mas, se o serviço não for adequado, essa tarifa mais barata, na verdade, ela pode custar muito mais do que uma tarifa eventualmente mais cara e que te entregue um serviço de melhor qualidade. Não sei se eu fui claro. É basicamente isso aí que eu tinha para... Obrigado, Leandro. Eu queria também aqui agradecer a presença do Dr. Ivan Acauí Viana, que é o nosso médico das nossas viagens internacionais. O Dr. Ivan está aí com a gente também. E o comandante Bruno Tavares, que botou uma mensagem que estava saindo, não sei se já saiu, presidente da Praticagem. Patrícia. Cadê a Patrícia aqui na minha tela? Estou aqui. Está aqui, apareceu agora. Junto aí com as suas colocações lá, e já com aquela provocação que o Disney fez diretamente para você, tem uma questão que foi discutida aqui por alguns empresários, tal, que é a questão do investimento, né? Todo mundo que... os investimentos alguns são obrigatórios. A gente sabe que o empresário faz investimentos em busca de eficiência, e busca eficiência em favor de melhor resultado, né? E nós chegamos a ver essa questão do melhor resultado da operação que se traduzisse em redução de tarifas para os operadores, os arrendatários do porto. Como é que você enxerga essa questão? Obrigado. Bom, obrigada, prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Vou começar descontraindo um pouco, que hoje eu me senti rejuvenescida. Parece que eu voltei ao colégio, eu sou a última lá da chamada, né, por ordem alfabética. E também registrar que eu estou no Conselho da Árbitra. Helena, mensagem atendida. Bom, é interessante porque eu e o Flávio, a gente representa uma cadeia de negócios que ela é verticalizada.
Então, o core business da nossa companhia não é porto. Porto é um dos elos da nossa cadeia logística que é extremamente importante. Então, quando a gente olha os nossos concorrentes, pensem assim, olha, o grande mercado mundial de celulose, de papel, está no hemisfério norte do planeta. E lá também existem fábricas de celulose que estão produzindo bem mais próximo ao mercado consumidor. Só para vocês entenderem o que é essa relação, né? O consumo médio no Brasil, habitante ano, é de 56 quilos, enquanto que na Europa é de 300 quilos por habitante de celulose. Quanto mais desenvolvido o país, maior o consumo, né? E aí, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, tem fabricantes de celulose. Como a gente produz no hemisfério sul e é competitivo o suficiente para colocar a celulose nesses mercados? Nós temos que ser extremamente eficientes. E essa eficiência começa nas nossas florestas, no processo produtivo e na logística. Os nossos concorrentes que estão localizados em países desenvolvidos, eles não têm ativos portuários como nós temos que ter aqui no Brasil. A gente investe, porque, como disse o Flávio, é uma maneira da gente viabilizar a nossa exportação. 98% do nosso produto é exportação. E daí a gente precisa ter um investimento maciço em ativos logísticos, não só portos, mas também em vagões ferroviários, em locomotivas, em caminhões, em uma série de armazéns e assim por diante. Daí, para nós, a questão da tarifa portuária é muito diferente do que seria, por exemplo, para um negócio que a atividade final é a questão portuária, um terminal de contêineres, por exemplo. Isso tem um peso diferenciado no que é a competitividade, mas no frigir dos ovos, para todos nós, o que importa? É competitividade, é buscar eficiência. Quando a gente fala de buscar eficiência nos condomínios portuários, a gente está querendo falar assim, olha, é preciso garantir de forma eficaz, economicamente viável e em tempo hábil as manutenções de dragagem, dos moles de proteção, a sinalização náutica, acessos rodoferroviário e o crescimento consentâneo desse complexo conforme a demanda, o que efetivamente as atuais companhias docas não conseguem fazer. Quando a gente olha as notícias vinculadas nos últimos dias na mídia, ela afirma que a desestatização da Codesa, que reúne os portos de Vitória e Barra do Riacho, que é o pontapé inicial para a privatização do governo para todos os outros demais portos, vai apresentar um modelo de gestão portuária landlord. No mundo, o modelo landlord clássico significa que a infraestrutura do porto é provida pelo Estado e o setor privado fica responsável pelas melhorias na infraestrutura e pela realização das operações portuárias por meio de concessões. Nesse modelo landlord clássico, existe a flexibilidade de atuação e de gestão. Só que isso é difícil de ser implementado no Brasil, porque a gente tem uma legislação muito pesada, com forte atuação dos órgãos de controle e indicações, ora muito políticas, ora muito técnicas. Essas mesmas matérias informam que o modelo híbrido de landlord privado a ser adotado pelos ativos, a ser adotado pelo governo, os ativos continuam público, ou seja, o porto continua pertencendo à União, mas a gestão será privada, porém, com regulação da ANTAC, que terá a palavra final sobre as mudanças nas regras. A primeira reflexão que eu quero trazer para esse fórum é sobre a questão desse modelo landlord clássico. No mundo, ao empregar esse conceito, a preocupação é com o negócio e não com a regulação e o controle. Ao escolher esse modelo privado, estamos renunciando ao principal aspecto da economia privada, que é a competitividade, que é quem efetivamente regula o mercado. Se a gente pensar em termos da Constituição Federal, no artigo 174, para a iniciativa privada, o planejamento é uma mera indicação das atividades. Ela pode desenvolver ou não, de acordo com seus interesses particulares. Quando a gente adota uma postura diversa, mais interventiva sobre as atividades econômicas privadas, a gente está impondo uma programação estatal obrigatória, através do estabelecimento de obrigações quanto à conformação, metas, objetivos, quanto, como, quando produzir
de um investimento que é privado. Por outro lado, a gente tem no Brasil questões culturais que se estende para toda a América Latina e que impõe ao governo a necessidade de desenhar um modelo mais rígido para diminuir os riscos de conflito de interesses entre as empresas, como já foi mencionado aqui por todos os outros que falaram antes de mim, em relação àqueles que vão administrar esse condomínio e os terminais que já estão dentro do porto. O risco do modelo de negociação de privado com privado está, por exemplo, na hipótese de uma empresa administrar um porto que hoje é público e poder ter interesses concorrentes com quem deseja trabalhar ou já opera um terminal nesse espaço portuário. Imagine que a Suzano participe efetivamente de um processo como esse e a gente, por conta de um interesse próprio, tentasse ou, de uma forma subjetiva, embarreirasse a Eldorado ou a Bracel, por exemplo, que são nossos clientes. E nisso eu estou falando do nosso mercado, mas o mercado portuário, cujo o core business fim é o porto, principalmente terminal de container, é muito mais acirrado que isso. E aí o governo tenta algumas formas de mitigar esse risco, que é criar barreiras ou restringir a participação dos operadores portuários na concessão do porto. Só que se a gente olha hoje o Porto de Santos, o porto ele comporta 54 terminais de cargas gerais, além de passageiros. E esses agentes, eles são atuantes e diretamente interessados na operação do porto. Só que eles estariam barrados ou restritos a uma participação de 5% individualmente ou 20% em consórcio. A gente precisa, então, refletir sobre qual o perfil das empresas que vão participar desse processo de concessão. Ou seja, o quanto os concorrentes desse processo conhecem a realidade portuária de Santos e das necessidades de desenvolvimento, quanto estariam comprometidos a trabalhar em prol da eficiência e não apenas no lucro dessa administração. Que a gente precisa ter em mente que os terminais portuários, assim como qualquer outra empresa, precisam, antes de tudo, ter segurança jurídica. Ou seja, a gente precisa ter a capacidade de traçar planejamentos econômicos mais estratégicos, garantir a perpetuação do negócio e a consequente geração de empregos, impostos e divisas. Daí a necessidade da gente ter a liberdade de empreender, de soltar as amarras da burocracia, do excesso de regulação, porque o mercado maduro, ele se autorregula. Então, o grande desafio para mim da administração agora, neste modelo de concessões, está justamente em equilibrar essa balança, esse fiel entre preservar as empresas e os contratos que estão vigentes, garantir a segurança jurídica para todos que já empreenderam, que já entraram com recursos econômicos, financeiros, operacionais, tecnológicos na otimização do terminal portuário, do complexo portuário do qual fazem parte, ao mesmo tempo que trazem a eficiência que não tem sido possível alcançar com as companhias docas, ou seja, garantindo os acessos terrestres, os acessos marítimos, as condições necessárias para que os nossos produtos, seja de uma cadeia verticalizada ou horizontal, consigam ter competitividade frente ao mercado mundial. Gente, o Brasil participa com menos de 1% do mercado mundial. Isso é extremamente absurdo para o tamanho e potencial que o nosso país tem em relação a produtos, serviços, commodities agrícolas e produtos acabados, porque a gente não consegue gerar essa competitividade dentro de casa. Enquanto a gente não entender que a nossa competitividade está em relação aos mercados externos e continuar batendo cabeça aqui, a gente não vai conseguir sair com um modelo que seja, que propicie competitividade para as empresas que aqui estão. A gente precisa deixar de pensar, de olhar para o vizinho como nosso competidor e de pensar em viabilizar o sistema portuário como um todo, a matriz logística nacional, de uma forma que permita que as empresas, por sua própria competência, sejam competitivas. E daí a gente precisa realmente ter tarifas que sejam condizentes com os serviços prestados. Quando eu olho, por exemplo, desde 1978,
Portocel é responsável pela dragagem e balizamento e manutenção dos moles em Barra do Riacho. Quando eu vejo que nós gastamos anualmente para manter esses serviços e o que efetivamente já nos é cobrado de tarifa e o que pode vir a ser cobrado, isso afeta diretamente a nossa competitividade. Então, precisa haver uma racionalização na cobrança desses serviços, mas principalmente uma eficiência na realização desses serviços que sejam condizentes com o valor que é cobrado. É assim que a iniciativa privada atua, seja em terminais arrendados, seja em TUPs, porque, no final das contas, todos eles são operados por entes privados. E daí que a gente precisa ter essa clareza para caminhar no futuro que a gente quer trazer para o agora, para o presente, porque já passou essa história de que o Brasil é um país do futuro, a gente precisa conseguir realizar isso já, porque se a gente não conseguir empreender dessa forma, nós continuaremos na lanterninha do comércio mundial, independente do quanto os nossos produtos possam ser competitivos. É essa a provocação que eu trago para esse fórum. Obrigado, Patrícia, pelas suas colocações. Eu vou colocar agora aqui, eu tenho aqui algumas pessoas aqui inscritas para perguntar. Eu vou pedir que, quando eu passar a palavra, que façam uma pergunta em 2 minutos, no máximo, e quem for escolhido para responder, que o faça, por favor, em 5 minutos, no máximo. E aos perguntantes, por favor, dirijam a pergunta para quem vocês querem que respondam a pergunta, para a gente poder ter efetividade aqui com o tempo que a gente tem. Jesualdo, você é o primeiro perguntante. Muito obrigado, Molitsa. Parabéns a todos aí os participantes. Gostei muito aí da última fala aí, sobretudo da Patrícia, uma chamada bem importante. A minha pergunta vai direto aí para o Disney, né? Como foi falado aqui, Disney, você como representante do governo, né? Algumas coisas nos preocupam, de fato, né, nesse processo. Faço minha também a palavra aqui do Flávio, né? No seguinte objetivo, que a desestatização vem para tentar dar mais uma celeridade, uma destravada, né? Uma agilidade no processo de governança, que a gente sabe que hoje é bastante travado. Mas algumas coisas nos preocupam, primeiro, com relação à segurança jurídica, né? Principalmente aí na fase inicial de migração dos contratos, né? Uma coisa que a BTP defende é que a questão da segunda perna do contrato é muito mais do que uma expectativa de direito. De fato, isso é um direito, ainda mais depois do decreto 9048, em que você pode fazer, né, prorrogações sucessivas até o prazo de 70 anos. E no trabalho, né, que inclusive a BTP entregou ao governo, a gente vem com esse pressuposto, né, que o arrendatário deve ser mantido na sua área, tá certo? Uma vez que ele esteja performando, uma vez que ele esteja fazendo os investimentos necessários, não tem motivo por que simplesmente querer licitar logo depois da primeira perna. Nós temos uma oportunidade ímpar de garantir isso nesse processo de desestatização, né? Então, aqui diz, né, isso, por que o governo já não está colocando, né, essa possibilidade, aproveitar esse momento e já colocar essa trava, essa amarração, o concessionário já saber, né, já de antemão, de que se o arrendatário estiver performando adequadamente, não tem motivo nenhum para substituí-lo naquele processo, tá? E uma outra questão também, que visa a questão da liberdade de investimento, né, é que se fala da fiscalização da ANTAC durante o processo, ou seja, esses contratos de arrendamento que forem convertidos em contrato de alocação, mesmo assim, pode ter algum controle da ANTAC. É importante que, sobretudo, a fiscalização referente aos investimentos a serem empreendidos seja somente em cima dos investimentos feitos pelas concessionárias e que não recaia uma fiscalização em cima dos investimentos que estarão sendo feitos lá pelos exploradores. Eu queria que o Disney falasse um pouquinho sobre isso, como que o governo está vendo isso na modelagem. Muito obrigado. Obrigado, Gesualdo. A tua pergunta ela até me ajuda, porque durante as falas aí dos demais colegas eu apontei aqui diversos highlights que eu gostaria de voltar a comentar. O Ricardo aí na provocação, o Flávio, se eu não me engano,
ele colocou aí a preocupação em relação à manutenção de vigência dos contratos e, assim como você trouxe, a possibilidade de garantia de renovação. Tem um primeiro aspecto, isso no que se refere à parte de segurança jurídica, que foi comentado talvez por todos os colegas, é que assim, cada processo aqui nosso, seja de arrendamento, seja de concessão, seja lá do que for, a gente tem um alicerce, a gente tem uma diretriz, a gente tem um caminho que a gente quer alcançar. E no caso da concessão, talvez o principal caminho seja justamente segurança jurídica. Não tenho dúvida que boa parte de vocês teve a oportunidade de participar de outros eventos, com o Diogo, com o Fábio e com o Aldigueri, e o que está tentando transmitir nessa modelagem é, sim, uma questão de manutenção dos contratos nas condições que eles se encontram, salvo, no caso, onde ambas as partes têm o interesse de sentar, negociar e dar um outro andamento. Por que eu digo isso? Quando o Ricardo coloca lá que ficou preocupado, quando ele viu uma contribuição no sentido de que os contratos devem ser mantidos e ela foi negada, a gente tem que tomar cuidado para não ter a visão maniqueísta de que a gente está dizendo exatamente o oposto. Não, esse camarada ele vai entrar, uma das cláusulas do contrato, todos os contratos da parte dos senhores, é a rescisão unilateral com pagamento de indenização. Então, seria uma forma de dizer que está mantendo o contrato caso ele acesse essa possibilidade. Certo? Não. Errado. Errado por quê? Justamente por causa dessa diretriz que precisa estar melhor exposta nas minutas, aqui eu estou falando da Codesa, né, que a gente já tem, para que fique muito claro. A diretriz é, os contratos serão mantidos salvo ambas as partes façam um acordo diferente. E o acordo diferente, gente, pode ser, por exemplo, para encerrar um contrato. Vocês sabem tão bem quanto eu, olhando talvez no Porto de Santos mesmo, que existiram em determinados momentos, determinados arrendatários que seria interessante para eles mesmos encerrarem o contrato. Mas conosco, com o privado, isso não é tão interessante. Então, quando eu estou dizendo isso, na parte da segurança jurídica, é basicamente nesse sentido. A diretriz a ser seguida é que os contratos eles sejam mantidos, mas dando, sim, uma possibilidade que no privado, o camarada ele possa fazer uma negociação diferente. Eu acho que isso é de interesse de todos, do Leandro, do Flávio, da Patrícia, mas faço aqui a meia-culpa de que eu pessoalmente concordo de que na modelagem da Codesa, né, porque a gente já tem como referência, isso não ficou tão claro. Mas eu não tenho dúvida de que as equipes lá elas vão se esforçar para que isso fique cristalino. Os contratos serão mantidos, salvo haja negociação entre ambas as partes, e aí entraria, né, caso não haja esse acordo, em algum sentido, óbvio que ainda tem o papel da agência reguladora, mas a diretriz básica é essa. Agora eu vou para a segunda parte da tua pergunta ou provocação, que é uma parte que eu não concordo, e não sou eu Disney, é que eu posso falar que sou eu secretaria. Nenhum contrato de arrendamento tem garantia de renovação, nenhum. Todos eles têm uma cláusula absolutamente clara que a renovação é uma prerrogativa hoje do poder concedente. Vocês mesmos, né, em Santos, né, olhando agora nos últimos 2 anos, vocês já identificaram vários contratos que não foram prorrogados pelo poder público. Então, assim, fica muito difícil, até para não criar uma assimetria em relação ao camarada que está ali no Porto do Rio de Janeiro ou o cara que está ali no Porto de Paranaguá, de que ele não tem garantia de renovação e o camarada no privado passe a ter. Então, o que você vê aqui, o que você observa, é uma linearidade em relação ao que se tem hoje entre o arrendatário e o poder concedente e o que vai se ter amanhã entre não sei como é que dá para chamar, mas enfim, entre o arrendatário e o concessionário, com a única diferença de que o concessionário, de fato, a ideia é que ele tenha a liberdade de tratar esse contrato no âmbito mais privado e fazer negociações que podem salvar diversos contratos. Então, assim, eu vou dar um exemplo excelente, talvez, Porto de Itajaí, gente. O contrato da IPM, a gente não pôde reduzir o MMC. Matamos o contrato. Tem lá uma dívida não, né? Um reequilíbrio de 97 milhões que a gente vai precisar pagar e a gente não consegue reduzir um MMC. Então, é esse tipo de situação que precisa ser endereçado, uma vez que a gente sabe que esses contratos eles não são contratos perfeitos, né? Eles são contratos que sofrem diversas mutações ali que precisam ser adaptadas, e a nossa expectativa é que, mantida a diretriz de segurança jurídica, a gente dê uma condição para cada um dos 55 arrendatários de Santos, ou na Codesa, acho que são 6 ou 7, não me recordo agora, tenham a possibilidade de melhorar os seus contratos. Essa é a ideia. Talvez não esteja tão claro, talvez não esteja tão cristalino do que já saiu lá na Codesa, e já para encerrar minha pergunta, para não tomar mais de 5 minutos, eu vou retomar uma fala do Leandro aqui, que o Leandro ele colocou várias angústias. Eu senti o Leandro bastante angustiado. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se? Mas usando até a própria fala do Leandro, que ele coloca lá no começo, né? É preciso aguardar a entrega do estudo. Então, assim, hoje o estudo de Santos
dentro do cronograma, ele está na etapa na etapa de avaliação econômica financeira, quando a gente tem a previsão de entregar em setembro o primeiro draft do que a gente está pensando, agora sem dúvida nenhuma, de que fóruns como esse são bastante importantes para nós, do poder concedente, para ir discutindo e assimilando todas essas angústias na tentativa de que o modelo que seja entregue em setembro seja muito melhor, que atenda muito mais boa parte dessas angústias do que o modelo que foi entregue na CODESA agora recentemente, e que a gente possa efetivamente seguir nesse processo de amadurecimento. Obrigado, Disney. Doutora Laine, agora é com você. Boa tarde, tudo bem? Deixa eu fechar aqui, está com um pouco de barulho. Bom, na verdade, eu acho que o que eu gostaria de falar um pouco nessa linha do que o colega acabou de perguntar, e o colega Gesualdo, né, acabou de perguntar, minha preocupação é um pouco com relação à questão da assimetria regulatória, né? Hoje nós já vivenciamos isso com relação à questão dos arrendamentos, dos portos privados, e em alguns momentos eu me questiono como que vai se dar essa transição, né? Uma vez que os contratos eles poderão deixar de ser públicos, passarão a ser privados, né? E fica um questionamento. Não sei se você teria uma resposta específica para isso, né? Mas acredito que a ANTAC deve estar pensando em alguma forma de regular isso aí e deixar as coisas mais equilibradas. A gente sabe que existe uma diferenciação, né, no tratamento, obviamente, que impacta na competição. E como é que vai se dar isso agora? Para o Disney, desculpa. Obrigada. Obrigada, Laine. É bem isso, né? Assim, a simetria, hoje o setor portuário ele convive com essa assimetria regulatória, e o arcabouço que está sendo formado hoje, quando a gente fala na subrogação desses contratos, é um que não existe, né? Então vai ter um terceiro nível ali, vai ter o contrato dos tubos, vai ter os arrendamentos e vai ter esses contratos que são subrogados. Então, assim, a ideia mestra, a ideia principal, e a gente precisa se esforçar muito para que isso esteja muito bem estabelecido nas minutas de contrato e de edital, é justamente essa regra. Os contratos devem ser preservados, todos os contratos devem ser preservados, deve ser dada a segurança jurídica a cada um deles, mas deve ser dada também a liberdade de melhorá-los. Talvez a palavra melhorar, apesar de ser uma palavra bem objetiva, ela não seja tão fácil no dia a dia. Por quê? Como a Patrícia falou, né? Conflito de interesse é um troço extremamente complicado. Achei muito interessante a fala da Patrícia, que ela começou assim: se não deixarem a gente entrar para participar da licitação, vai ter conflito, porque eu não vou poder participar, tem coisas que são importantes, então vai ter conflito. Se deixarem, vai ter conflito. Então, assim, é um ambiente que acaba gerando uma responsabilidade, sim, muito grande para as agências reguladoras. A gente consegue observar, né, nos vizinhos, que a gente faz um benchmark, seja no processo privado, ou seja no processo landlord descentralizado, que o papel da agência reguladora em acompanhar esses processos é muito importante. Então, a gente, aqui no Brasil, não vai ser diferente nesse aspecto. A ANTAC está participando ativamente desse processo de modelagem desses contratos, mas, repito, né, aquilo que a gente vai se esforçar ao máximo, com o apoio de vocês, com as audiências públicas, principalmente com a visão do TCU também, que vai chegar já para ver os processos da CODESA, nesse aspecto, né, é atender a diretriz de dar liberdade contratual, salvaguardando os direitos já existentes hoje. E aí, reiterando, tá? Renovação de contrato não é direito, é expectativa, sim. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigada, Disney. A gente tem a expectativa de ver mesmo o que vem para Santos, né? Embora o que a gente tenha hoje e tem discutido bastante é o que está acontecendo lá na CODESA, e com respeito à regulação, a gente teve o secretário Piloni falando recentemente, né, que a regulação em Santos certamente será mais rigorosa. Então a gente precisa saber o que vem, né? O que será esse mais rigoroso. Ricardo, desculpa até te interromper, mas esse teu ponto ele é muito interessante, que também retoma uma fala do Leandro, que ele perguntou, a gente tem 37 portos no Brasil, será que vai sair um diferente do outro? Como é que fica essa simetria? É natural de que o processo ele resguarde um esqueleto, e que em cima desse esqueleto seja montado. Isso é muito comum. Então, só para muito rapidamente, né, nós licitamos agora nos últimos 2 anos 26 áreas.
26 modelagens completamente diferentes, exceto no esqueleto. Por quê? Porque ela guarda a particularidade de cada um, mas algumas coisas mínimas você vai encontrar em todas as modelagens, sem dúvida nenhuma. Eu imagino que na concessão vai acontecer uma coisa similar. Talvez em um porto ou em outro, o cara não possa ser operador, mas o esqueleto da coisa, eu não tenho dúvida nenhuma que será preservado, assim como já existe hoje no processo de concessão e privatização de áreas em portos públicos. Obrigado, Disney. Como disse na primeira live sobre o tema, eu acho que quem falou foi o Antônio Carlos Sepúlveda. Né? Se sair um modelo que seja aplicado a todos os portos, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Edeon. Obrigado, Ricardo. Eu gostaria de, primeiro, parabenizar o Ricardo pela moderação, mas também a coordenação geral do Brasil Export, nas pessoas do Fabrício e do Campos. Eu vou economizar, porque tudo aquilo que eu tinha pensado em falar, a Patrícia falou. Então, parabéns, Patrícia. Você falou exatamente o que eu estava pensando falar. Então, nós estamos sintonizados. Parabenizar o Disney pela palestra dele e pelos debatedores. E gostaria de convidar vocês. Amanhã, às 11 horas, nós faremos o lançamento do Centro-Oeste Export. Eu tenho o prazer e a honra de ser o presidente desse conselho e estou convidando vocês. Às 11 horas, nós faremos o lançamento e o evento será realizado nos dias 26 e 27 de julho, a princípio em Rio Verde de Goiás. Então, vocês todos estão convidados. Obrigado. Obrigado, Edeon. Temos mais um aqui na lista para perguntar, para a gente poder encerrar. Doutor Mário Povia, por favor. Obrigado, Ricardo. Parabéns pela condução aí dos trabalhos. Muito interessante as discussões. Queria cumprimentar a todos. Eu vou fazer uma pergunta para a gente não concentrar tudo no Disney. Eu vou dirigir essa, então, para o Tércio, que trabalhou originalmente aí nas discussões de modelagem, né? Quando se elegeu a Codesa como piloto, né? A ideia era pegar uma companhia ad hoc que tinha, vamos dizer, determinadas condições, né? E realmente seria um piloto, ou seja, para a gente desenvolver ali uma curva de aprendizado, né? Quando eu olho o cronograma, né, da licitação da Codesa e vejo o Porto de Santos, principalmente, não vou entrar em detalhe nos cronogramas de São Sebastião e Itajaí, eu acho que o impacto seria maior em Santos, né? Em condições normais de temperatura e pressão, quando o licitante vencedor, concessionário do Espírito Santo, estiver assinando o contrato de concessão, nós já estaremos provavelmente com o edital de Santos publicado, né? Ou seja, nós aproveitamos uma curva de aprendizado, talvez no desenho da modelagem, tá certo? Mas não teremos, vamos dizer, uma curva de aprendizado de fato, né? Testando o modelo propriamente dito, né? Em operação. Queria que você me desse a sua opinião, Tércio. Há algum prejuízo nisso? O ideal seria que Santos estivesse mais adiante? Ou hoje nós temos aí, vamos dizer, maturidade suficiente, entendendo que esse concessionário vai ser um longa-manos, o modelo landlord está preservado? Como é que você vê isso? Obrigado. Obrigado, Mário. Bom, na verdade, quando a gente faz uma análise de ativos distintos, acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é a disponibilidade de capital para esse tipo de negócio, né? Quando a gente olha para os fundos de investimento nacionais que investem em portos, a gente enxerga alguns fundos fazendo follow-on, né, recomprando e buscando dinheiro novo no mercado de capitais. Mas quando a gente fala desses ativos, e aí nós falamos de ticket, né, então eu imagino aqui Codesa com ticket na unidade de bi, né, entre alguma coisa em torno de 1 bi,
E Santos eu enxergo entre 10 e 15 bi de ticket. A gente está falando de perfis de investidores distintos, né? Quando você enxerga na Codesa, o resultado da audiência, estabelecendo um limite de 40% para players do setor, a gente olha esse 60% do bolo, fundos de investimento. Aí nós estamos falando de Temasek, GIC, Mubadala, o OTPP, né, o fundo de Ontário, dos professores de Ontário. Enfim, esse é o perfil do investidor que vai olhar esse tipo de ativo. Tem um lado bom, tá? Porque o custo de capital desses fundos é muito pequeno. Nós estamos falando de retornos, e quanto mais longo é o período de maturação, de concessão desses ativos, mais apetite esses fundos de infraestrutura têm, né? E aí eu fico, teoricamente, né, eu fico um pouco mais tranquilo, porque não são fundos que tendem a esfolar os arrendatários, e, obviamente, o pleito de ter operadores portuários, clientes no board, né, como sócios, é um freio para uma política desequilibrada tarifária, que eu acho que é a preocupação maior aqui de quem está nessa sala, né? Quanto que eu vou pagar a Inframar pós-privatização? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Bom, lá em Vitória já se sabe um horizonte. Eu acho que o modelo de Santos vai ser mais travado do que o de Codesa, inclusive com tetos para landlord, imagino, tá? Porque é um ativo que está amadurecido, né? Apesar de a gente ter aí perspectivas de ampliação da poligonal, pelo menos enquanto estava como presidente, eu estava ali babando para cima da ilha de Bagres e Caneú, né? Então essas áreas acredito que entrem para a poligonal do Porto como áreas futuras de desenvolvimento portuário. Daí a importância de você ter um equilíbrio tarifário, que eu chamei de tratamento de equidade. Então, são ativos que têm perfis distintos e vão ter players distintos, tá? Eu enxergo na Codesa um ticket, por um ticket menor, alguém que desenvolva de fato Barra do Riacho, né? Já em Santos, eu enxergo os grandes fundos de infraestrutura literalmente entrando para investir num ativo para equalizar um passivo de longo prazo, como fundos de pensão e outros fundos soberanos. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que não prejudica, né? Agora, com certeza, a Codesa é um teste, né? É importante ter alguém bidando na Codesa para poder Santos ir para frente. Eu liria dessa forma. Uma licitação deserta em Vitória seria prejudicial a Santos, resumindo a minha análise de mercado. Obrigado, Tércio. Bom, nosso tempo está estourado. Eu vou agora passar a palavra para cada um de vocês que participou aqui dos debates, na ordem inversa agora, Patrícia. Então, 2 minutos para as suas considerações finais, por favor. Obrigada. Bom, eu acho que o nosso debate foi extremamente rico, agradeço a oportunidade de estar aqui falando, principalmente porque a gente tem vários entes que são formadores de opinião, temos o Disney aí pelo governo, e é importante a gente saber que está sendo ouvido e está sendo considerado. E dentro desse espírito, eu quero dizer que esse é o Brasil que a gente constrói, somos juntos, iniciativa privada, poder público, sociedade como um todo, não adianta a gente ficar culpando um ou outro, denegrindo um ou outro. Se a gente não se unir para construir a sociedade que a gente quer, o país que a gente quer, nós vamos permanecer onde a gente está, na lanterninha do comércio internacional. Então, a gente precisa realmente deixar um pouco essas diferenças e divergências de lado. Obviamente, como em toda negociação, alguns lados vão ceder um pouco mais, outros menos, mas isso faz parte da construção. E eu me sinto bastante orgulhosa de estar vivendo esse momento no nosso país, de estar ajudando a construir,
aquilo que vai ser o futuro da nossa nação. Vamos tentar fazer isso de uma forma consciente, como eu chamo. A consciência entre aquilo que é certo, aquilo que é necessário, aquilo que é prioritário, para a gente poder fazer boas escolhas e fazer dar certo. Conte conosco. Obrigado, Patrícia. Leandro, por favor. Obrigado aí, Molitza, pela oportunidade de estar participando, né, de poder expor aí. Teu som está muito baixo, Leandro. Tem alguma coisa errada aí. Melhorou agora? Sim. Melhorou. Bom, agradecer novamente aí a oportunidade, né, de poder estar participando, colocando as nossas ideias, as nossas preocupações, né, na tentativa de poder colaborar com todo esse trabalho grandioso aí que está sendo feito, né? Eu tive assistindo recentemente aí algumas outras reuniões também que tratam do assunto e utilizaram, não me lembro se foi o Sérgio Aquino até que utilizou essa frase, o trem da privatização já partiu, né? Da desestatização já partiu. E não dá para a gente pensar em parar isso. Mas, assim, toda mudança causa apreensão, né? Causa um pouco aí de desconforto. Fica novamente aqui a nossa colocação, quer dizer, será que, de repente, a gente pensar num tipo de privatização um pouco mais simples, atacando os pontos que realmente impactam e que realmente geram dificuldades operacionais, que tiram a competitividade dos terminais, dos portos brasileiros, né? Talvez não fosse um caminho também aí a ser seguido, imaginando aí um amadurecimento dessa ideia de privatização total, vamos dizer assim, né, da administração portuária. De repente, uma simplificação disso tudo não geraria tantas assimetrias aí, pensando entre portos, né? A gente atacaria mais diretamente aos problemas, ou os problemas que geram improdutividade, vamos dizer assim, né? Isso poderia ser feito de uma forma mais fácil, mais rápida, traria talvez resultados aí de curto, médio prazo, e colocaria o país como um todo numa condição melhor aí de competir, pegando um pouquinho aí do que a Patrícia falou também, né? Talvez a gente conseguisse sair até mais rápido aí da lanterninha. E, no mais, agradecer. Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Leandro. Flávio, por favor. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. Mais um painel agregando aí na construção de um modelo aí de desestatização do Porto de Santos. E, assim, ansiosos aguardando quando sair o documento final para a gente poder avaliar e aí sim aprofundar aí nos comentários. Obrigado. Obrigado, Flávio. Tércio. Obrigado, Molitzas. Obrigado, Fabrício, a todos os painelistas. É mais uma oportunidade para a gente dividir o pensamento da comunidade portuária. Não existe modelo unânime, tá? O que a gente tem que fazer, e eu acho que esse é um fórum perfeito para a gente praticar isso, são as aproximações sucessivas de conceitos, né? Eu acho que cada um aqui quer proteger o seu fluxo de caixa, quer proteger o seu mercado, quer criar algumas barreiras de entrada para os seus concorrentes, enfim, é da natureza da nossa atividade. E eu acho que é bom a gente colocar essas premissas na mesa, né? E entender o que é um bom modelo para Santos, que é proteger o mercado interno de Santos, mas garantindo um preço competitivo para os usuários finais. Então, você equilibrar demanda e capacidade, protegendo
o que eu chamo de, né, um fluxo de caixa saudável, e não deteriorar também o fluxo de caixa. E eu acho que a gente pode pegar o exemplo do container aqui, né? Enquanto existia só Libra e Santos Brasil no mercado portuário, e o handling batia R$1.000, eu acho que muito cliente não estava satisfeito com esse cenário. Mas, por outro lado, você ter 5 terminais com opções de movimentar container e o handling cair a 300, 200, até R$150, estraga, né? Bom, isso aconteceu, né? A Libra fechou, Ecoporto se reinventando com novas cargas, a própria Deep World traçando uma estratégia de diversificação de carga, muito em função disso. Então, tudo isso tem que ser discutido, e eu acredito que essa gestão no Minfra, o Disney, o Piloni, enfim, o Aldigueri, tem a sensibilidade para receber essas contribuições e a gente trabalhar nessa espiral cada vez mais mitigando as angústias e, obviamente, deixando uma economia de mercado, né, os princípios e equilíbrios entre o liberalismo e a proteção da balança comercial brasileira. Mas isso só vai acontecer com muita discussão, e é muito importante que esses fóruns, Fabrício, sejam intensificados. Por exemplo, eu até sugiro aqui a gente fazer comparativos de portos, né, para entender o porquê que nesse porto é assim, o porquê no outro é de outra forma, e entender e chegar não numa unanimidade, mas chegar no modelo em que atenda o máximo possível todos os mercados, né? Como qualquer acordo judicial, nenhuma parte fica satisfeita, mas fechou o acordo, né? Eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar aqui, né? Um acordo entre o mercado e o governo para que tenha um modelo que garanta a competitividade intraporto e a competitividade do país, respeitando seus mercados, né? Uma atenção especial, isso é um ponto muito importante que eu chamo atenção aos mercados verticalizados, e é importante, eu fico honrado em participar do mercado com a celulose, né? O Brasil é um dos maiores players de celulose do mundo, junto com o suco laranja e outros mercados. Não faz sentido você não ter seguranças jurídicas para investimentos dessa natureza, né? Eu acho que o mercado da celulose ele tem exemplos aí claros de verticalização completa. Talvez seja um dos mercados mais verticais do Brasil, né? Junto com o suco laranja. Então, acho que uma atenção especial a esses mercados seria importante nos conceitos de privatização. Bom, fica aqui o meu recado e fico à disposição para o debate. Obrigado, Tércio. Disney, por favor. Obrigado, Ricardo. Inicialmente, reiterando mais uma vez o meu agradecimento. Acho importantíssimo fóruns como esse, que eles se multipliquem aí nos próximos meses, para que a gente possa deixar essa discussão mais produtiva possível. Nesse sentido, tá, gente? Assim, eu queria reiterar a minha fala lá do início, para que a gente perceba que esse caminho que está sendo trilhado hoje, na liderança do Diogo Piloni, é um caminho que vem sendo construído ao longo dos últimos anos em diversos governos. É o caminho da liberalização, é o caminho do incentivo do investimento, é o caminho da desburocratização, e esse é mais um nível, talvez um nível mais alto, que se espera alcançar, e que todos os nomes envolvidos durante todo esse processo que vem lá de trás, eles estão muito incumbidos, tá, de deixar esse legado para o país. Então, eu queria deixar muito forte essa fala nesse sentido de que a concessão do Porto de Santos ele não é um processo isolado, ele faz parte de um todo. Pegar muito rapidamente ali uma observação do Leandro, que mais preocupado, ver se de repente não seria mais interessante usar um modelo intermediário, queria dizer para o Leandro que o modelo intermediário ele também está sendo usado.
quando você analisa ali os portos que estão muito próximos aí do Porto de Santos, você tem a CDRJ, que nesse momento continua como autoridade pública, a Codesa, que já está em processo de concessão, Santos, que já está em processo de concessão, e Paranaguá, um porto importantíssimo, não pensa em concessão, mas está fazendo concessão de serviço. Então, você pode ver, quando a gente identifica a carteira como um todo, de que o Ministério está atuando em todas as frentes. Vai zerar até o final do ano que vem todas as áreas pendentes de contratos em todos os portos, vai apostar no processo de concessão das autoridades dos portos públicos, na concessão de serviços, acreditando que esse caminho, como eu falei, faz parte do todo. E finalizando, agradecendo mais uma vez, dizer para vocês que todos os envolvidos nesses processos, seja eu, seja o Fábio, seja o Diogo, o pessoal do BNDES, estamos no dia a dia abertos a qualquer tipo de discussão, mas que quando vocês conversam com a gente, tenham a consciência de que para cada posição em determinado caminho que a gente recebe outras 5 no caminho exato oposto. E não é fácil fazer esse papel de fiel da balança, que é um papel que a gente tenta desempenhar aqui com bastante responsabilidade, transparência e diálogo. Obrigado. Obrigado, Disney. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Leandro. Obrigado, Flávio. Obrigado, Tércio. A gente sempre estoura o tempo nesse debate e a gente sempre acha que faltou muito tempo para a gente falar de muita coisa ainda, né? Vamos continuar discutindo, como alguns de vocês falaram, é uma discussão ampla, é uma discussão, a Patrícia falou nisso, é uma discussão que merece a participação de todos, a participação da sociedade, porque são mudanças que vão mexer com a vida de muita gente, né? Então, muito obrigado por todos vocês terem aqui debatido o assunto hoje. E aqui, para encerrar, vou passar a palavra para o presidente do Conselho do Brasil Export, José Roberto Sampaio Campos. Boa tarde a todos. Mais uma excelente live. Escutei com muita atenção tudo que aqui foi discutido. Eu continuo com a minha posição. Acho um risco não mensurado a privatização do porto mais importante do comércio exterior brasileiro, sem termos ainda nenhum modelo. Ou seja, estamos fazendo uma análise do modelo a toque de caixa. Eu tenho certeza que muito se pensou sobre isso. Eu pensei nisso em 1992, quando da discussão da 8.630. E agora o que nós estamos vendo é uma aceleração que, tudo bem, eu acho que poderá ser arrecadado um valor muito importante, porém, os riscos futuros, para mim, não estão claros o que irá provocar no comércio exterior brasileiro. Muito obrigado a todos e nos vemos na próxima live. Um abraço. Tchau, pessoal. Bom, Ricardo, quero te parabenizar pela condução dos trabalhos. Excelente aí o debate de hoje. Agradecer ao Disney pela palestra inicial, pelas considerações iniciais. Quero agradecer também aos amigos Tércio, Leandro, Patrícia e Flávio, porque construímos, acho que, uma tarde rica e importante. E aí, Tércio, falando a respeito da sua fala aí, da contribuição do Brasil Export, esse mesmo formato de evento, nós estamos promovendo em todos os nossos regionais para justamente escutarmos aí a realidade de outros portos e, ao final desse processo, que deve acontecer aí por volta de junho, nós teremos uma carta do Brasil Export que será endereçada ao secretário executivo Marcelo Sampaio. Eu já conversei com ele e ele apoiou essa iniciativa. Então, esse trabalho está sendo construído aí realmente por todos os nossos regionais. Quero saudar aqui o Adilson Luiz, representando o secretário Júlio Eduardo, secretário municipal de Santos. Obrigado, Adilson, pela sua presença. E a minha amiga Sueli Martinez, diretora do Concais, do Terminal de Passageiros. Obrigado, Sueli, também pela sua presença. Preciso aqui registrar, eu citei alguns patrocinadores no início, mas, logicamente, ficou faltando. Então, cito aqui a Milena Castro, da Arbitral, Roberto Cross, da Santos Brasil, Sérgio Aquino e Cristina Dutra, da FENOP, José Martins, do Sopesp, André Maragliano, do Sindop, Bruno Tavares e Hermes Bastos, da Praticagem de São Paulo, Henry Robinson, da MSC, Laine Meira, da Samarco,
Marcelo Neri e André Zanin, da FENAMAR, César Meirelles, consultor da BOL, Aloysio Sobreira, da Mercoshipping, Otávio Grotoni, da Eldorado do Brasil, Flávia Pires, da Praticagem, junto com o João Bosco, já citado, Cláudia Borges, da BTP, Elke Fogagnoli, da Piacentini do Brasil. Agradeço mais uma vez a todos. Amanhã, às 11 horas, lançamento do Centro-Oeste Export, direto, com várias autoridades já confirmadas, vice-governador confirmado de Goiás, autoridades da região. Então, convido a todos. Tivemos semana passada um evento de sucesso com o Sul Export, com a presença do governador Eduardo Leite, e amanhã, com certeza, teremos novamente um grande evento. 11 horas da manhã, lançamento do Centro-Oeste. Uma boa tarde, muito obrigado e até amanhã. Grande abraço a todos. Parabéns, parabéns. Grande evento. Tchau.